Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que vocês já conhecem, que a gente viaja Brasil afora para entender a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro. E a gente vai diretamente para o Mato Grosso do Sul, vamos falar com o Dante Ribeiro, que é produtor rural lá em Aral Moreira. Seja muito bem-vindo, Dante. Obrigado, Letícia. Boa tarde aos amigos Notícias Agrícolas. A gente que agradece a sua presença. Dante, conta um pouquinho pra gente, a colheita do milho safrinha já foi iniciada em Aral Moreira? Já sim, o milho está bastante adiantado, o ciclo encurtou bastante. Esse é um ano que a gente costuma plantar aí com um ciclo desde o nascimento até a colheita de próximos 130, 140 dias. Esse ano a gente tem milho colhido aí com menos de 110, em função das temperaturas muito quentes. A gente plantou mais cedo porque o ciclo da soja já vinha encurtado, então esse é um ano que a gente está colhendo milho muito cedo, historicamente falando, e infelizmente as produtividades aí não estão boas, né? O milho não resistiu a todo esse calor aí dos 30, 35 dias, somado a um déficit hídrico bastante severo. Então a gente está adiantado, mas infelizmente porque não está, enfim, porque ele morreu antes, né? Porque ele se entregou, enfim, o milho se exauriu. E infelizmente as produtividades aí estão bastante baixas, mas estamos bastante adiantado aí na colheita, tendo colhido aí por volta de 30, 35% da área. E Dante, olhando para esse cenário que você comentou, né, dessa estiagem prolongada, essas temperaturas muito elevadas, já dá para ter uma noção, já dá para ter uma perspectiva da média de produtividade em sacas por hectare e de quanto que deve ser essa quebra em percentual? Sim, a gente acredita numa perda aí a nível de cidade, município, região de mais de 35%. Inicialmente eles falavam de 30% a 50%. Uhum. Eu acredito que está praticamente acertado aí 40% de quebra, o que é muito relevante. Enfim, nos últimos 10 anos aí eu não havia visto uma quebra tão relevante no município. E aqui a gente produz bem, a gente está numa região favorável para milho. Mas eu acredito aí que dificilmente a gente chegue pelo menos a nível de município, em torno de 70 sacas por hectare. A nossa lavoura, os primeiros milhos foram um pouco melhor, então a gente deve elevar um pouquinho essa média, mas nossa média não vai passar de 90 sacos, o que é uma quebra bastante relevante, e infelizmente o município aí, acompanhando o mesmo percentual, dificilmente fecha em 70 sacos. Só para dar uma ideia, no passado, era uma safra de 105, 110 sacas de média aí do município. Nossa, Dante, e tendo essa perda tão significativa, essa média de produtividade estimada de uma maneira geral, né, para quem não conseguiu colher tão bem ali os milhos mais iniciais, em torno aí de 70 sacas por hectare, como que o produtor rural vai fazer para fechar a conta? Porque a gente já vê os preços do milho não sendo os desejados pelos produtores, né? A gente já vê esse descontentamento de norte a sul, de leste a oeste do país, e tendo essa média de produtividade tão mais baixa, né, do que o esperado, como é que o produtor vai fazer essa relação com os custos de produção? Olha, Letícia, é muito difícil. A vida do agricultor já vem desde a soja, né? Que a soja foi bastante dura aqui com os agricultores da região. E o milho não está sendo diferente, né? Acho que o desafio só vem aumentando. Eu acredito que 70 sacas aí, quem fechou essa média ainda consegue pagar as contas, mas infelizmente a gente ouve relatos aí de produtores produzindo 30, 40 sacas, alguns até não colhendo, que, enfim, é um evento raro acontecer aqui na região, mas vai ser bastante difícil, principalmente na questão de crédito, né? Como você falou, os insumos, eles abaixaram bastante, mas não acompanharam a queda dos preços, e uma produção dessa realmente vai ser bastante desafiadora, infelizmente. Dante, você comentou que tem alguns produtores aí que de uma forma inédita sequer vão colher as lavouras. É para evitar ainda ter aquele gasto com combustível, gasto com maquinário, gasto com pessoal, então simplesmente vão abandonar? A conta é abaixo de 20 sacas, né? Fica difícil até você conseguir justificar uma colheita, né? Mas realmente a situação é realmente drástica, porque você não colher um milho aí com tanto investimento, né? Muita pessoal no geral investe em milhos com boa genética, boa adubação. Então, assim, você chegar nesse ponto realmente é muito difícil.
mas é a conta que o agricultor faz, né? Se não justifica nem a colheita, é colocar máquina, passar rolo faca e partir para a soja. Mas, como você falou aí, o cenário é bem desafiador para todo mundo. E de que maneira que o produtor, aqueles que travaram contratos antecipadamente para o milho, de que maneira que esse produtor vai conseguir cumprir com esses contratos? A gente sabe que normalmente o produtor não fecha ali uma quantidade muito grande, né? Então tem ali aquela reserva, né? Aquela gordurinha para queimar, mas uma perda dessa de cerca de 35% a 40%, Dante, quem fechou o contrato vai conseguir de fato entregar? Olha, tem uma parcela que não vai realmente conseguir cumprir esses contratos. Felizmente, milho, o pessoal costuma não fechar exatamente pelas instabilidades climáticas. A nossa região aqui é uma região que tem muitos riscos de geada, enfim, os veranicos, eles são relativamente comuns, né? Agora, com esse cenário aí de quebra, eu acredito aí que teremos problemas sim. Eu acredito que o estado do MS já está com prêmios em relação a porto, em relação à exportação, em função dessa quebra muito relevante no estado. Então, assim, você já vê um descolamento aí de preços do MS em relação a porto, com diferencial de base, né? Então, em função dessa quebra enorme, eu acredito aí que quem não vai conseguir comprar contrato, vai cumprir contrato, realmente vai ter que comprar mais caro, e aí a situação realmente só se agrava. E só para a gente ter ideia, Dante, quanto que está rodando as negociações aí? Quais são os preços praticados e chegando no porto lá, como você comentou, essa questão do diferencial, como que a gente está vendo essas duas posições? Para você ter uma ideia aqui, a gente já recebeu proposta aí de R$ 49, R$ 49,50, chegou nas máximas, aí a gente acompanha aí preço Campinas, preço Porto, menos de R$ 60, quer dizer, essa diferença aí de menos de R$ 10 significa que nós estamos tendo um prêmio muito bom, infelizmente por quebra do Estado, né? Uhum. Então esse milho aqui está sendo disputado, eu não sei se ele vai ter sustentação, porque a demanda está enfraquecida, né? A gente acompanha até vocês aí, sabe que os fundamentos de demanda não são tão bons, mas de oferta é muito pior, né? Então, nesse balanço, o pessoal está tendo que pagar um prêmio, como você falou, quem não consegue cumprir o contrato tem que comprar mais caro, porque tem que cumprir, né? Então, realmente, esses prêmios estão muito baixos, se considerar que o frete é alto. Então, o que acontece é que a gente, infelizmente, você não tem produto para entregar, mas para quem tem produto, está vendendo a preços atrativos o milho. E nesse sentido, Dante, com essa quebra, né, esse pessoal que talvez não consiga entregar o milho, né, ou que não tenha mercadoria para vender, como que se planeja, então, para a safra de soja, né, aqueles que não conseguiram, que não fizeram todas as compras de insumos ainda necessários, né, que deixaram para comprar alguma coisa um pouco mais no final, está descapitalizado? Tem alguma alternativa nesse sentido? Olha, o que a gente vem fazendo em função assim de todos esses riscos aí, inclusive geopolíticos e tudo mais, é que a gente procura sempre fazer o hedge, né? Eu acho que isso aí é algo que o agricultor está cada vez mais entendendo dos riscos e fechando o barter aí, né? Fechando seus custos com contratos. Mas, num cenário desse, em que você não produz, praticamente você não tem proteção nenhuma, né? Porque, como você falou aí, você faz o barter, você tem um custo, você não produz nem o que custa seus insumos, quer dizer, é uma situação que é difícil fechar a conta mesmo. Eu acho que recorrer a crédito, o crédito é elevado, então o que a gente pode dizer é que o pessoal vai ter que remar muito, não é fácil. É triste, uma situação muito triste que a gente está vendo, principalmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e é uma situação em que vai ter muita dificuldade aí com crédito. Isso aí já está acontecendo, e torcer para que venha uma safra de soja aí para pelo menos cobrir um pedaço desses problemas aí, dessas contas não pagas. Certo, Dante, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Eu que agradeço, é um prazer estar falando com vocês. Então estivemos com o Dante Ribeiro, que é produtor rural no município de Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, nos trazendo informações de perdas
muito significativas lá em Aral Moreira, no milho safrinha. Segundo ele, a colheita já está a todo vapor, cerca de 20% a 30% das áreas foram colhidas, mas já se tem uma perspectiva de perdas consolidadas entre 35% a 40% na produtividade do milho. Isso porque houve um período de estiagem muito prolongado lá no município, temperaturas muito elevadas que pegaram boa parte do milho que estava no final do desenvolvimento e acabou que esse milho, a parte das espigas não se formaram direito, os grãos não ganharam peso, então há essa perda bastante significativa. Para se ter uma ideia, na safrinha anterior de milho, o Dante ele contou que houve uma média de produtividade lá no município entre 105 a 110 sacas por hectare. E nessa safrinha, ele falou que o produtor que conseguir atingir uma média de 70 sacas por hectare, ele vai pelo menos conseguir ali empatar com os custos de produção. Mas ele disse que tem bastante produtor que não vai sequer atingir essa média de 70 sacas por hectare e vai ter aí problemas então para poder fazer os pagamentos ali. Inclusive, produtores que fecharam contratos antecipadamente, alguns não vão ter os grãos para entregar. Encerro por aqui, já tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.